Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um vlog. Hoje reaparecendo aqui no canal rapidamente, mas isso não quer dizer que a gente vai manter uma linearidade de postagens, né? Mas mais para responder a respeito dos últimos vídeos, né? Que a gente teve alguns TBTs aí aparecendo Monza e depois apareceu Monza SL, respondendo a respeito do Monza automático e, vixe, diversas coisas. Então a gente vai responder diversas coisas agora nesse vídeo, tá bom? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui pro canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade. Então nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. E se você está procurando conteúdo específico de algum carro, como esse Monza que está aparecendo nas imagens, como um 308 ou como diversos carros que eu já tive, verifique a área das playlists, que lá nós temos diversos carros que foram, que ainda são meus, no seu uso cotidiano. Bom, antes de mais nada eu tenho que explicar meu sumiço, tá? Não fiquei doente, graças a Deus, não tive nenhuma problemática muito maior do que as problemáticas que eu já tenho naturalmente na minha vida. A grande questão para mim é a desvalorização imposta na produção de conteúdo pelo YouTube, né? Então eu me sinto desvalorizado e não senti mais vontade de postar, basicamente isso, sabe? Ainda tem vídeos, por exemplo, eu falo tanto do vídeo dos 3 anos, do 308, então isso está gravado no computador e até hoje eu não postei porque eu não editei, porque a gente precisa de algum tempo para processar o vídeo e tal. E esse tempo que eu perdia nas edições e montando vídeo e fazendo isso, em determinados vídeos eu tinha que, obviamente, estudar um pouco para eu saber falar, né, a respeito do assunto com uma didática boa. Demanda tempo, principalmente, né? E eu não queria mais abdicar do meu tempo para alguma coisa que não estava me dando nenhum retorno. Não digo retorno financeiro, eu digo assim, até mesmo em retorno de ter outras pessoas conhecendo esse tipo de conteúdo, né? Então eu acabei deixando assim meio de lado, mas o canal vai continuar aqui existindo. Às vezes quando a gente vai postar algumas coisas assim, sempre que eu tiver com paciência, com tempo para editar, eu nunca ia deixar de fazer alguma coisa da minha faculdade para fazer alguma coisa diretamente para o YouTube, né? Vamos deixar isso claro, porque a faculdade vai me dar futuro, enquanto o YouTube, YouTube não dá futuro para ninguém, né? Mas, continuando, então a gente vai falar agora de Monza. Vamos começar por Monza automático, que eu tive umas 3 ou 4 perguntas nesses vídeos aí, a respeito do Monza automático, sendo que o Monza automático nem apareceu nesses vídeos. As pessoas querem que esse carro volte à vida, e aqui a gente já vai respondendo uma das questões que foi do Severino, do Relax na Moto, inclusive acompanha o canal dele. O Severino não, ele ainda não voltou a funcionar não. O SLE automático continua lá na sua hibernação. Né? Demanda tempo, demanda dinheiro, demanda paciência, e são 3 coisas que eu não estou com muita agora nesse instante atual, sabe? Então o carro continua lá parado, né? Bom, aí eu tive um outro inscrito, Cleiton Alves, que me questionou do Monza automático novamente, né? Ele continua existindo lá, tá parado, quieto, né? Aguardando a volta à vida. Ele poderia voltar à vida com alguma facilidade? Pode, porque a questão do Monza automático, ela está muito mais relacionada a regulagens. Não é uma coisa difícil, né? E também eu tive uma problemática, isso há 2 anos atrás, quando eu parei ele. Tá? Tem 2 anos que ele não anda. Intrínseca aos O-rings que ficam no radiador. Para quem não sabe, o Monza automático, muitos carros são assim, tá? Mas o Monza automático é mais um desses carros. O radiador do Monza automático é só do Monza automático, da mesma forma que do Cadete, da Ipanema, que são o mesmo conjunto motriz, né, literalmente. O que isso quer dizer? O radiador ele é de água e de óleo do câmbio automático, é o mesmo radiador.
Então, na hora que fizeram a troca do motor lá em 2018, e a gente já fala lá em 2018 que já fazem 3 anos, né, que esse carro trocou o motor, né? Se perdeu esses O-rings. Eles já estavam desgastados, obviamente, mas aí se perdeu e a gente também não achou. Eu fiz um paliativo, que aí vocês viram o carro rodando, né? Por alguns instantes, mas depois que ele teve aquele problema, a gente tinha colocado as correias nele e tudo, e aí ele desembaralhou a correia do alternador de uma hora para outra, e foi um susto que eu estava com o carro andando. Cara, a gente está acostumado com o carro antigo, sabe como é que é, né? Mas a gente não espera, né? Então aí eu larguei de mão, sabe? Cansei e falei, não, chega. E um dia pode ser que ele volte a funcionar. Até imagino, tipo, botando uma injeção eletrônica, né? Deixando o carro todo afiadinho, mas no instante atual não. É muita trabalheira para isso. Agora, é um carro que está ganhando valor, né? Inclusive isso vai ser uma temática para responder outros inscritos já e já. Mas o Monza automático, principalmente, é um carro que ele está ganhando valor porque desapareceram, né? Às vezes eu dou a louca lá, vou olhar a OLX, né? Que a gente sabe como a gente gosta de carro, dá umas olhadinhas, né? De vez em quando, mesmo que a gente não possa comprar. E o que acontece? Não acha. Você acha carro muito esbagaçado. Tubarão, o que é um Monza Tubarão automático, inclusive queria. Mas assim, você não acha, né? Então é um carro que, quando ele aparece mal, ou com a carroceria mais ou menos boa, né, já tem algum valor de mercado. Então isso é surpreendente para mim, porque Monza automático sempre é um carro muito jogado para o lado. Mas qualquer carro automático mais antigo, né? Eles passaram a ser valorizados a partir de agora, né? Aí eu tive um inscrito que ele me questionou novamente no Monza automático. Isso era muito caro de se manter um... Bom, se a gente tivesse, se o meu Monza automático estivesse rodando e ele tivesse com as manutenções em dia adequadas, como acontece com os outros, não teria nada de demais. A manutenção a mais que o Monza automático dá é somente a respeito da troca do óleo e do filtro de óleo da caixa automática a cada 2 anos ou 30 mil quilômetros, que aí é um servicinho aí de uns 900 a R$ 1.000, tá? Que tem que procurar até o óleo, porque não é um óleo fácil de achar, que é um Dexon 2, né? E tem que ser o Dexon 2, tá? Deixando isso muito claro. O óleo de câmbio automático não se troca por especificação mais nova ou superior. Tem que ser o mesmo padrão, senão você destrói a caixa. Mas, assim, a única parte a mais do Monza automático é essa. E também tem um cuidado que ninguém nunca teve com esses carros, que é na parte do arrefecimento, exatamente por conta do radiador do motor ser o mesmo da caixa automática, né? Então você tem que ter um determinado cuidado. Agora, se o carro estiver funcionando e rodando e tiver sempre sido bem cuidado, que é difícil, tá? A gente sempre tem que contextualizar a situação. Hoje a gente entende muito de câmbio automático, né? E ainda assim faz muita besteira. Né? Você imagina o que era um carro com câmbio automático nos anos 80, 70. Por isso que tantos carros desses e carros anteriores ao Monza, e até mesmo posteriores ao Monza, tiveram suas transmissões automáticas trocadas por manuais, porque as pessoas não sabiam cuidar. E uma transmissão automática, se você não tiver vícios de condução, é a coisa mais ridícula do mundo de você cuidar, porque é basicamente trocar o óleo dela. E as pessoas não trocavam o óleo e acabavam com o câmbio, né? Então, assim, se o carro tiver todo direitinho com as manutenções em dia, ele não tem por que te dar problema. É a manutenção normal de um Monza normal, a parte mecânica, né? E o extra fica por conta dessa manutenção extra do câmbio automático. Cada 2 anos, trocar o óleo do câmbio, né? Ou 30 mil quilômetros, para o carro funcionar plenamente. O que eu indico, se você quer um Monza automático, os melhores Monzas automáticos, para mim, eles ficam após os fabricados em abril de 88, porque a partir de abril de 88 o Monza passa a ter a TH125A, que é a mesma transmissão, tá? O Monza do início ao fim é a mesma transmissão automática, só que tem 3 versões dessa transmissão. A primeira é a TH125, que ela é totalmente mecânica, né? Totalmente analógica, ela não tem nenhum componente eletrônico. Tem a TH125A, que é o sistema eletrônico com o carburador, né?
que aí o que acontece? Ela emite um lock-up a partir de 55 km por hora, né? Bloqueia o conversor de torque, e aí o carro ele roda numa rotação muito boa de estrada, porque o Monza, antes de ter isso, nas versões automáticas, era um pouco curto, né? Ele patinava o conversor na terceira, né? Então irritava um pouco em estrada. Depois que tem esse advento da lock-up, melhora muito, né? E depois ainda tem a versão com injeção eletrônica que fica melhor ainda, né? Que é a TH125B. E são assim, tranquilas, tá? Não são transmissões muito complexas de mexer e de dar problemática, inclusive pela quantidade de marchas, são só 3 marchas, né? Quanto mais marcha você tem uma transmissão, mais caro você paga numa manutenção, né? Então até nesse aspecto é uma manutenção tranquila. E o outro ponto que se tem que ter atenção no Monza automático, principalmente nos carburados, é no sistema do carburador, né, propriamente dito, a limpeza do carburador, né? Então, nas versões a álcool tem que estar muito reguladinho, entendeu? Para ele não morrer à toa, né? Ou não afogar, né? Para ele ter um funcionamento pleno e tranquilo, né? Então, assim, não tem mistério, não tem muito mistério, né? Aí teve outro muito top Simons automático, aí voltaram lá atrás. Os preços dos combustíveis, né? Nossa, que saudade daquilo, mas só vai piorar. Esse que é o pior, né? Assim, do 308 está mostrando os consumos, né? É uma coisa que surpreende, né? Eu perco um pouco do tato porque eu ando muito com o carro no ciclo urbano e quando pego estrada eu fico surpreso com o consumo. Mas até no ciclo urbano, sendo sincero hoje, quando eu olho outros carros, eu fico pensando, gente, meu carro não bebe tanto assim não. Para um carro que é pesado, não é um carro leve, um carro automático, um carro que tem a potência que tem, não bebe tanto assim não, sabe? Tem carro muito pior, sabe? Muito pior. Até o Severino falou dessa questão do consumo dele, né? Até mesmo no extra-urbano, como vocês puderam verificar lá naquele vídeo, né, que eu fiz lá no Rio, né, e tal, né? Agora, continuando a responder, teve um ótimo vídeo de novo lá pro SL, né? Deixa eu ver aqui. Da regulagem do carburador. Sabe que é uma coisa tranquila, Severino? Não é uma coisa assim muito complicada, não. Né? Depois que a gente acostuma, né? No início a gente leva muita porrada. Mas principalmente no carro a gasolina, é muito suave de fazer. Muito suave. Muito. Né? Não é a coisa mais complicada, né? Dependendo do sistema de injeção, o carburador é bem melhor, porque é menos enjoado, dependendo da situação, tá? A gente tem que contextualizar que são carros antigos. E bom, agora a gente vai encerrar o vídeo com a grande questão, inclusive que eu acho que eu vou colocar essa questão como o tema desse vídeo, né? Vale a pena ter um Monza em 2021 para o uso com carro de coleção? Então, como carro de coleção, sim, porque é um carro que está começando a decolar em preços, né? Você já não acha um Monza muito bem cuidado barato. É difícil você achar, inclusive, um Monza bem cuidado, né? Que cai naquela situação que a gente eu já falei muito aqui no canal, né? Era um carro que corria muito e a gente tinha sistemas de freios que não ajudavam, né? A gente não pode cometer anacronismos de esperar um desempenho dos dias de hoje com os freios de dias de hoje. O Monza tem um baita de um desempenho para a época dele e até hoje é um carro que anda muito bem, só que os freios, né, são uma negação, como acontecia com o Santana, como acontecia com o Opala e por aí vai, né, com os carros mais antigos. Os sistemas de freios evoluíram muito mesmo nesses últimos anos. Então são carros que foram muito batidos, muito colididos, carros que foram muito reformados, e aí entra o ciclo natural de todo carro, né, que principalmente esse tipo de carro, que era um carro de luxo, então ele começa lá em cima, né, com todo o status, toda a pompa, aí ele vai descendo as classes sociais, isso é engraçado. Mas você descobre que um carro é resistente, aqui a gente fazendo essa vírgula, quando ele cai lá na periferia, quando a pessoa quase não tem como cuidar do carro e o carro continua rodando. E é o caso do Monza. Mesmo destruídos, batidos, esculachados, funcionando quase que na água, porque não tem álcool, não tem gasolina para colocar nele, o carro anda. Então, é um carro que resiste muito, mecanicamente dizendo. Só que assim,
vamos lá, para a coleção vale a pena, como eu disse anteriormente, porque é um carro que está pegando valor. Dê muita atenção ao Monza SL, tá? Monza L, SL. Não caia uma cilada apenas do Classic ou Classic SE se você quer um carro para coleção, tá? Porque Monza SL e Monza L são dois modelos de Monza que foram muito pouco produzidos, e além deles terem sido muito pouco produzidos, eles, como que eu posso dizer, eles sempre eram travestidos, né? Logo que saíam da concessionária, maquiavam o carro todo para se passar por um SLE ou Classic. Quem comprava um carro caro queria parecer rico, não com um carro com uma aparência simples, que é o caso do SL e do L. Então valorizem esses carros, principalmente esses carros originais, porque são carros de pouca produção e são carros que vão ganhar muito valor exatamente por ter poucos modelos disponíveis. SLE você encontra como água, que vendia muito, até Classic SE. O Classic não, o Classic é raro também, porque só foi produzido durante 2 anos, e 2 anos muito drásticos de economia, um pouquinho parecido com o Brasil dos anos 2020, né? Mas assim, foi um carro muito pouco produzido. Mas Classic SE você até encontra muito, exceto nos tubarões. Então valorize SLL. Para o uso cotidiano, eu acho que o Monza, se você quer um carro bem cuidado, ele não vale a pena, porque é um carro que já começa a custar muito mais caro do que um carro mais moderno do que ele. Entendeu? Então, assim, por exemplo, um Vectra B, em estado normal, não estou dizendo intacto, tá? Preste muita atenção. Normal, ele vai custar menos do que um Monza que esteja no estado normal para o bom. Né? Ele vai custar menos e custa menos. Então eu acredito que um Vectra B vale mais a pena, porque o Vectra B é uma evolução do Monza, impreterivelmente. O Vectra A não, o Vectra A é um Monza. Mas o Vectra B não, o Vectra B é uma revolução. O Vectra B é melhor do que o Vectra C brasileiro, inclusive, tá? Mas o Vectra B é um ótimo carro de dinâmica maravilhosa. Mecanicamente ele é muito simples, onde você tem alguma problemática, nem é problemática, uma manutenção um pouco mais onerosa é na suspensão traseira por ser independente, né? Mas no restante ele é uma evolução em cima do Monza. Ele é mais seguro que o Monza, porque é um carro mais moderno, obviamente, né? A gente sai de um carro de 82, 91 para um carro 96. Então a gente evolui em termos de construção do carro, natural, né? E você encontra em faixas de preço, às vezes até abaixo de Monza. Se for para usar no dia a dia, um Vectra B vale mais a pena. Astra. O Astra tudo bem. O Astra ele tem muito mais a ver com o Kadett, né? Aliás, tem tudo a ver com o Kadett. O Astra é o substituto do Kadett, né? Mas um Astra Sedan substitui bem um Monza. E você acha um Astra bem mais novo do que um Monza. Você acha Astra 2002 aí, na faixa dos 13 para os 14 mil, até pouco tempo atrás, tá? Depois dessa inflação de preço, você não me pergunte mais preço de nada, porque eu não tenho a noção de como é que tá. Mas até algum tempo atrás, e eu digo assim, até uns 6 meses atrás, você encontrava Astra GLS, o GL então era bem mais barato, né? Astra CD de 2001, 2002 achava lindo, né? Aí na faixa dos 14 a 16 mil reais, que é a faixa de um Monza em bom estado. E o Astra é muito mais moderno. E a modernidade, ela não fica apenas em termos estruturais, como vocês podem imaginar. Fica também um pouco na parte mecânica, que apesar de ser o mesmo motor do Monza, né, a gente tem modificações no sistema de injeção, o motor fica mais suave com o tempo, porque as coisas evoluem, você passa a ter trabalhos de menor atrito dentro do motor, né? Isso foi ocorrendo com o tempo. Então foi um motor que, apesar de ter nascido no Monza em 87, ele não ficou parado um tempo como o EA827 do Santana, né? O AP2000, né? O EA827 foi até 2016 no Jetta 2.0 e era praticamente a mesma merda, né? Não foi um carro que evoluiu. Se pega o do Monza, ele nasce em 82, com 1.6 pequenininho aqui no Brasil, evolui em 87, com 87 é o ano que chega o 2.0, tá? Por isso que eu citei o 87, né? Então 110 cavalos ali e começa a evoluir. Você chega nos anos 90, vai evoluindo, até chegar à última versão desse motor 2.0, em 2011, com 140 cavalos. E em 2016 você também tem a última variação do Família 2, né? Que vem a ser o motor 2.4 da S10, né?
aquele 2.4 de 147 cavalos. Mas assim, foi um motor que foi evoluindo com o tempo. Então, se você pegar um Astra, né, um Astra dos anos 2000, início dos anos 2000, você vai sentir um motor muito mais macio. Um Vectra você já vai sentir isso, né? São sistemas de injeção, são sistemas mecânicos, né? Então, assim, em suma, eu acho que eu expliquei, vocês entenderam, né? Que a gente ficou tudo dentro da Chevrolet. Se vale a pena ter um Monza hoje em dia, vale se você quer colecionar o carro, quer ter o carro guardado, quer ter o carro com prazer de vez em quando e tal. Agora, para usar no dia a dia já não. Não vale tanto a pena porque você encontra carros que vão ser mais eficientes em termos de segurança, principalmente que segurança é um assunto muito sério, e também com um motor mais evoluído, mesmo sendo tecnicamente mais evoluído, mesmo sendo o mesmo motor do Monza, né? Então eu acho que acaba valendo mais a pena. A gente não pode considerar o lado de paixão. Eu amo o Monza, mas eu não posso negar que as coisas evoluíram, as coisas mudam, né? Nada fica para semente, então um Vectra acaba valendo mais a pena para você usar no dia a dia do que um Monza, um Vectra B, tá? Não Vectra A, que Vectra A é a mesma coisa que o Monza, praticamente, né? E agora, finalizando, das reflexões que eu fico tendo, né? Esses carros ficaram parados um tempinho, né? Aqueles vídeos que vocês viram do SL rodando, e esse vídeo mesmo que vocês estão vendo agora não é um vídeo atual, são vídeos que eu já tinha gravado, né, no computador e acabei editando com o tempo. E eu acabo me questionando de ter esses carros, sabe? Uma coisa que acaba acontecendo comigo é que eu acabo me sentindo aprisionado com o tempo, sabe? Eu gosto de ter liberdade, né? Eu não gosto de nada que me condicione. Então, nesse instante eu começo a me sentir um pouco aprisionado por ter esses carros. Apesar de eles estarem quitados, eu não tenho que... nada deles é caro, tudo deles é bastante barato, inclusive, né? Mas é algo que me, sabe, eu deixo de, sei lá, eu não poderia me mudar para algum lugar menor, sabe? Eu não tenho essa liberdade, então eu acabo começando a me questionar. Mas claro que quando eu lembro das lutas que eu fiz para eu conseguir ter esses carros, o sonho de ter esses carros, o tempo que eu dispus por anos, né, quando eu queria algum carro desses, acaba fazendo eu querer ficar com eles. E também, claro, né, no momento que eu dirijo eles, volta aquela emoção boa, né? Volta aquela emoção, são carros deliciosos de dirigir, né? Porque é um tipo de prazer que se perdeu no instante atual. Você não tem carro médio com câmbio manual, né? Você não tem um carro grande com câmbio manual. Os carros com câmbio manual hoje são tudo carros de entrada, né? Você não tem nenhum carro que seja um grande prazer. Não é que seja prazeroso ficar trocando de marcha no meio do trânsito, mas de vez em quando, que é o caso desses Monzas, quando eu uso eles, é uma coisa super divertida, né? A gente relembra aquilo e é legal de você ver como o carro tem uma desenvoltura muito atual, por exemplo, né? Que é um carro que anda muito, né? Que eu fico, caramba, esse carro anda muito próximo do carro que eu tenho. O 308 é um carro muito mais moderno, né? Mas eu fico me questionando, sim, de ter esses carros, né? Eu não consigo me imaginar como eu vejo alguns canais, né? A gente tem que falar aqui como canais, né? De pessoas que têm mais de 300 carros. Eu fico pensando, Jesus, a pessoa não tem vida. Porque para mim é uma coisa que gera muita responsabilidade, sabe? Que tem que ter muita atenção, que tem que ter muito zelo, muito cuidado, né? Então não é uma coisa que nesse instante eu já gosto tanto, né? Eu acho que eu gosto mais de usufruir o carro na sua plenitude do que necessariamente o ter por ter, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal.